ATPC, avaliar para quê? Diretoria de Ensino, Região de Itu. Os PCNPs responsáveis por esta formação são Aliosha, Amanda, Kelsen, Marisa e eu, Luciana. No desenvolvimento desta pauta, teremos, inicialmente, um quiz. Em seguida, assistiremos ao vídeo Avaliar para quê? Passaremos, então, a devolutiva ou feedback das reflexões das equipes escolares realizadas a partir da última pauta sobre avaliação. Em seguida, o depoimento de professores coordenadores da nossa diretoria de ensino, o resultado do quiz e a proposta de oficina de reflexão da equipe escolar via formulário, e encerramos com o formulário de presença e estacionamento de dúvidas. Quiz avaliação. Professor, pegue papel e lápis, anote suas respostas e confira as respostas no final do vídeo. Questão 1. A avaliação é um processo muito importante no meio educacional. Responsável. Alternativa A, por conhecer a realidade do educando. Alternativa B, por analisar o progresso do aprendizado. Alternativa C, por registrar os resultados alcançados. Alternativa D, por verificar o conteúdo aprendido. Alternativa E, por medir o conhecimento através das habilidades essenciais. Questão número 2. Dentro do campo educativo, a avaliação pode assumir diversas funções que, segundo Bloom, são: alternativa A, analítica, controladora e procedimental. Alternativa B, analítica, processual e procedimental. Alternativa C, analítica, controladora e classificatória. Alternativa D, controladora, classificatória e eliminatória. E alternativa E, processual, classificatória e recuperadora. Questão número 3. Diagnóstica, formativa e somativa referem-se a: alternativa A, tipos ou funções da avaliação. Alternativa B, menções ou notas utilizadas na síntese bimestral. Alternativa C, métodos de avaliação. Alternativa D, processos de recuperação. Ou alternativa E, nenhuma das anteriores. Questão número 4. Objetiva, dissertativa, autoavaliação e observação são exemplos de: alternativa A, tipos de avaliação. Alternativa B, funções da avaliação. Alternativa C, momentos de avaliação. Alternativa D, objetos de avaliação. Ou alternativa E, métodos de avaliação. Questão número 5. Pensando-se nas funções da avaliação, quais os momentos em que se dão as avaliações? Diagnóstica, formativa e somativa. Alternativa A, no início de cada plano, durante o processo de aprendizagem e ao final de cada etapa, conteúdo, bimestre ou curso. Alternativa B, cada uma delas pelo menos uma vez no bimestre. Alternativa C, no início da aula, mensalmente e uma vez ao ano, como SARESP. Alternativa D, no início do curso ou segmento, sempre ao final de cada bimestre e após o conselho de classe, série ou ano. Ou alternativa E, nenhuma das anteriores. Resultado: de 1
a 3 acertos. Professor, você precisa assistir essa formação com muita atenção para ampliar seus conhecimentos teóricos a fim de melhorar a sua prática pedagógica. De 4 a 5 acertos, professor, você precisa assistir essa formação para perceber o quanto os seus conhecimentos teóricos podem aprimorar a sua prática pedagógica. Bem, de qualquer forma, assista à formação e confira os resultados no final. Avaliar para quê? Você sabia que a avaliação deve ser um processo contínuo e constante durante o ensino e aprendizagem? Responsável por analisar o progresso do aprendizado? Jussara Hoffmann diz que avaliar não é julgar, mas acompanhar um percurso. Porém, a avaliação tradicional por meio de provas e testes ainda é utilizada por muitos para tentar medir se o conteúdo ministrado foi absorvido. Como então proporcionar resultados melhores no ensino-aprendizagem dos alunos? Como saber se o estudante aprendeu ou não aprendeu? Para isso, precisamos conhecer bem os processos avaliativos e ter clareza de como ensinar, para quem ensinar e como ajudar os alunos a aprender. De acordo com Bloom, 1993, a avaliação do processo ensino-aprendizagem apresenta 3 tipos de funções: diagnóstica, formativa e somativa. Função diagnóstica ou analítica faz-se apropriada no início de um percurso formativo, de uma sequência de aprendizagem. Deve ser ponto de partida para todo o trabalho a ser desenvolvido, assim como um mapeamento de quais habilidades precisam ser atendidas com maior urgência. Ajuda o professor a verificar os conhecimentos prévios dos alunos, conhecer as fragilidades e potencialidades de cada educando, para rever sua ação educativa e sanar os problemas detectados. Função formativa ou controladora faz-se necessária ao longo de todo o percurso de ensino-aprendizagem. Deve ser planejada de acordo com os objetivos e funcionar como um acompanhamento gradativo de cada etapa de aprendizagem, para que o professor continue ou redirecione o seu plano. Permite ao professor identificar se os estudantes estão alcançando os objetivos propostos em seu plano de ensino. É necessário compreendê-la como reguladora da aprendizagem, pois permite ao professor identificar necessidades de retomada e reformulação do seu plano didático, de modo que a maioria dos alunos alcance plenamente todos os objetivos propostos. Portanto, seu alcance é muito mais amplo do que a mera verificação de um conhecimento específico. Devido a esse caráter orientador, a avaliação formativa deveria expressar-se por meio de um feedback e não apenas de uma nota. A função somativa ou classificatória é propícia para o final de um programa, uma sequência, um período bimestre ou um curso. Permite detectar o nível de rendimento realizando uma espécie de balanço geral da aprendizagem. Então, a função somativa, por ser classificatória, é negativa? Deve ser evitada? Pelo contrário, o Enem é um exemplo positivo da utilização desse tipo de avaliação. Contudo, não deve representar o fim do processo de aprendizagem, mas sim a escolha de um caminho a percorrer, confirmando se a construção do conhecimento se processou, tendo como resultado final a excelência do processo ensino-aprendizagem, ou se o professor deverá reestruturar a sua prática. Mas a avaliação não precisa ser um processo frio, característica que muitas vezes é atribuída às provas. Podem ser utilizados métodos como vídeos, experimentos, projetos, problemas e textos, produções artísticas e outras ações que envolvam mais diálogo e interação.
Para acompanhar o desempenho dos alunos, o professor pode registrar cotidianamente as suas considerações a partir das atividades desenvolvidas. Pode também observar o interesse e a iniciativa do aluno para a leitura, o estudo, a pesquisa, a capacidade crítica, a qualidade do conteúdo da linguagem, a criatividade, a capacidade de reconstrução própria e a relação dos conteúdos. Mas, para tudo, este é um assunto para nossas próximas abordagens. O próximo item da nossa pauta é a devolutiva ou feedback das reflexões das equipes escolares em torno da formação, vamos falar de avaliação, e alinhamento das concepções apresentadas. A avaliação deve ser um processo contínuo e constante durante o ensino e aprendizagem. Ela analisa o progresso do aprendizado e seu papel é registrar o sucesso alcançado e direcionar as necessidades de revisão da prática pedagógica. Possui 3 funções básicas: a de diagnosticar, a de controlar e a de classificar. A avaliação precisa ser diversificada, conter múltiplas estratégias, técnicas e instrumentos. E esse é um tema que estudaremos em breve, juntos. A periodicidade da avaliação está intimamente ligada à sua função. Se pretende diagnosticar ou levantar conhecimentos já adquiridos previamente, dá-se no início de uma sequência didática, de um período, de um semestre, um conteúdo, enfim. E torna-se indispensável ser periódica quando pretende investigar um processo formativo, ou seja, perceber gradativamente o aprendizado para dar sequência ou para pensar numa retomada. Por isso, justamente seus resultados são tão importantes. Eles norteiam o planejamento de estratégias para um aprendizado pleno. Se há problemas? Como há problemas? Primeiramente, a própria palavra avaliação nem sempre tem uma conotação positiva. Ela está ligada a julgamento, a aplicação de provas meramente quantitativas que mensuram e examinam a capacidade de memorização de um conteúdo. Mas será que avaliar é só isso? O papel de ambos, professor e aluno, deve ser analítico e dialógico. Analítico, porque ambos necessitam conhecer a sua prática e os resultados alcançados por ela para continuar progredindo, avançando na aprendizagem. E dialógico, porque a avaliação se torna o diálogo entre ambas as práticas. O professor deve direcionar o aluno para a autonomia, fazer com que se perceba como agente do próprio aprendizado. A avaliação ideal é a que possibilita ao próprio educando a identificação de seus pontos fracos e fortes, para que escolham, mediados pelo professor, é claro, quais informações, métodos ou estratégias possibilitarão a correção dos próprios erros e deficiências. A melhor avaliação é a que transforma o aluno em agente ativo do próprio aprendizado. E como se conquista tudo isso? Talvez escolhendo boas formas de avaliar. Avaliar é um processo complexo e não existe uma fórmula mágica. Mas algumas ideias podem nos ajudar a desenvolver a avaliação de uma forma excelente. É preciso ter clareza dos objetivos de aprendizagem ao avaliar. Ficar alerta para não cobrar algo mais complexo do que o que foi desenvolvido na aula. Trazer questões dos contextos vividos pelos alunos e pelo professor também, por que não? Usar os resultados como uma trajetória, um caminho percorrido, e não simplesmente verificar o conhecimento que foi memorizado. Entender que cada aluno tem o seu jeito de aprender. Ensinar e estimular os alunos a monitorar o próprio aprendizado. Isso é autoavaliação. E isso tudo pode acontecer através do feedback positivo, construtivo. Porém, cuidado, feedback não é bronca.
Olá pessoal, então dando continuidade à nossa TPC, contaremos com a participação de alguns colegas, professores coordenadores das escolas aqui da nossa diretoria de ensino da região de Itu, que compartilharão conosco suas experiências sobre esse tema nas escolas. Contaremos então com a fala da professora coordenadora Grazi, da Escola Rosa Maria, da cidade de Itu, a professora Luciana, da Escola Estadual Jorge Wetterer, localizada na cidade de Iperó, e também a fala do professor Maurício, da Escola Odilon, da cidade de Cabriúva. Olá, eu sou a Graziele, PC da Escola Rosa Maria, e estou aqui para compartilhar com vocês alguns instrumentos avaliativos utilizados pela nossa escola durante esse primeiro semestre. Inicialmente, como os professores já haviam desenvolvido com os alunos algumas atividades no período presencial, como a avaliação diagnóstica, projetos, pesquisas, o uso do livro didático, algumas experiências práticas, então eles puderam fazer uso, dessas atividades no primeiro bimestre. Após o início aí das aulas remotas, os professores tiveram que começar a fazer algumas adaptações e utilizar os recursos que estavam às mãos, tanto deles quanto dos alunos, para fazer esse processo avaliativo. Então, a participação dos alunos passa a ser contabilizada através do contato deles com os professores pelo WhatsApp, as devolutivas que eles fazem do roteiro de estudo que o professor passa toda semana, com base aí nas aulas e nas habilidades do centro de mídias, que vão com o passo a passo do que é para ser feito, com o material de apoio. Os registros das aulas do centro de mídias, as observações, as colocações dos alunos das aulas que eles tiveram naquele dia, da disciplina de cada professor, E também das devolutivas aí desses roteiros em formas de vídeos ou de áudios, não só da forma escrita através da foto enviada para o professor, mas também de vídeos e áudios que eles encaminham para o professor explicando e conceituando o entendimento deles sobre o determinado assunto que está sendo solicitado no roteiro de estudo, Então, nós utilizamos aí o máximo de ferramentas possíveis nesse momento para acessar e para avaliar o nosso aluno, para ver, acompanhar qual está sendo o progresso dele, qual está sendo o desenvolvimento e o entendimento dele das habilidades trabalhadas durante esse período de distanciamento. Em relação à unidade escolar, nós vemos aí a avaliação como um conceito muito amplo. Nós somos uma escola grande, nós temos muitos professores, cada qual tem a sua forma de avaliação, e nesse momento nós temos que ter novos olhares para esse conceito avaliativo. Da mesma forma que nós estamos aprendendo a lidar com certos recursos, a lidar com certas ferramentas, muitos dos nossos professores também estão aprendendo, E ao mesmo tempo que aprende, tem que ensinar primeiro a utilização desses recursos para os alunos, para depois retomar a questão da aprendizagem do conteúdo da sua disciplina em si. Então, nós tivemos aí, durante esse período, algumas trocas de experiências de professores que apresentaram aí como eles estão fazendo as suas avaliações, o que teve retorno, o que ele conseguiu chamar mais a atenção dos alunos, a questão de produzir vídeos, de mandar atividade com imagens, E a gente vai fazendo as orientações junto aos professores durante o período das ATPCs e também dos conselhos, Mas nós vemos esses novos olhares, essa nova produção, essa inovação do processo avaliativo, não vindo só por parte da gestão da escola, mas sim da unidade escolar em si, dessa união dos professores. Há dúvidas, há receios nessa forma de avaliação,
mas nós vamos sempre conversando e pontuando com os professores, seja no trabalho coletivo, seja no atendimento individual, né? As dúvidas que eles têm, eles sempre estão em contato, né, junto com a coordenação da escola. E assim nós vamos construindo esse novo conceito de avaliação para esse período. Algumas avaliações, né, que foram realizadas aqui na escola e que tiveram, né, retornos positivos, são avaliações utilizando o Google Forms. Esse é um exemplo da professora Fernanda de Ciências do 6º ano, mas outros professores também utilizaram o Google Forms, né, e tiveram um bom retorno aí dos seus alunos. O site criado pela professora Eliana, né, que é um diário de sentimentos que os alunos puderam compartilhar como está sendo esse momento para eles. Então, não é só uma atividade que envolve o conhecimento de um determinado conceito, mas sim um olhar de si, né, para si, né, de como eles estão vivendo esse momento. A criação aí de podcast, esse é um exemplo aqui da professora Raquel. Outros professores também utilizaram o podcast, ou mesmo um áudio, né, em que o aluno faz uma leitura ou faz uma explicação de uma aula ou de um tema que foi proposto pelo professor. As experiências, né, que foram gravadas, essa é uma experiência de geografia proposta pelo professor Rodrigo. Então, os alunos fizeram o experimento, gravaram, explicaram o que era todo o experimento, né? Aqui também a questão de experiências com a professora Josevânia, né, utilizando aí o caderninho do aluno, né, as habilidades e as orientações que já estão no caderninho do aluno e que estão de posse, né, dos nossos alunos. O sarau realizado pela professora Elisângela. Então, os alunos liam a poesia e enviavam para ela o vídeo. Depois ela montou um vídeo com todos os alunos. E o mais importante, né, as nossas avaliações elas têm que estar de acordo com o perfil dos nossos alunos. Então, assim, se o recurso que ele tem nesse momento é tirar uma foto, ele vai tirar uma foto e enviar para o seu professor. Se é mandar um áudio, ele vai mandar um áudio. Se é o vídeo, fazer uma leitura, né? Então, ter esse olhar, o nosso maior comprometimento nesse momento da avaliação é ter um olhar para os nossos alunos, no que eles têm a possibilidade de estar realizando nesse momento à distância aí na sua casa, tá? Espero que a gente tenha contribuído aí. É sempre muito gratificante essa troca, né, de experiências, e gratidão aí ao núcleo pedagógico por estar oferecendo aí esse espaço para que a gente apresente um pouco do trabalho realizado pelos docentes da nossa escola. Muito obrigada. Olá a todos do Núcleo Pedagógico, aos colegas professores, coordenadores e um olá especial aos professores da Escola Estação Jorge Oeder. Eu sou a professora Luciana e estou na coordenação da Escola Estação há 4 anos. A nossa escola é responsável também pela educação na penitenciária Dom Ramos Maranhão, na cidade de Peró, e por esse motivo eu trabalho junto com o meu colega professor coordenador Bruno. Bom, antes de falar sobre o nosso trabalho, vou falar um pouquinho sobre a comunidade que a escola está inserida. A nossa comunidade é extremamente carente, muito humilde, com diversos problemas sociais que se intensificaram nesse momento de pandemia, e temos vários alunos sem recursos tecnológicos. Então, foi preciso pensar em todo esse cenário para então decidirmos quais caminhos seguirmos, quais meios utilizarmos nesse período de distanciamento social. Bom, em equipe decidimos pela utilização do Facebook, pelo Instagram e principalmente pelo WhatsApp. Então, os alunos já tinham esses grupos criados, nós da coordenação e alguns professores decidimos entrar nesses grupos para estarmos mais próximos, né, dos nossos alunos, levando informações a eles e aos familiares. Esclarecemos dúvidas, damos suporte, apoio, o que for necessário, através do WhatsApp.
Sobre os roteiros das atividades, decidimos por padronizarmos esses roteiros e também acharmos um meio termo, né, uma quantidade ideal de atividades para colocar nesses roteiros, pensando na situação dos nossos alunos. Muitos alunos já trabalham e muitos alunos passaram a trabalhar nesse período de pandemia, então o tempo para a realização das atividades é curto e tivemos que pensar nisso. Então os nossos professores fazem os roteiros, encaminham ao e-mail da coordenação, nós da coordenação subimos ao Drive e encaminhamos os links das atividades no grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram. A nossa app do primeiro bimestre também foi no formato digital. Então, os nossos professores de língua portuguesa e matemática criaram esses formulários e nós encaminhamos os links aos nossos alunos. Os alunos sem recursos tecnológicos entregaram essa app na escola, né, e retiram os roteiros de atividades impressos na secretaria da escola. Bom, os alunos que possuem o recurso tecnológico, eles acompanham também as videoaulas através do centro de mídias, fazendo as anotações que julgarem necessárias. Bom, no primeiro bimestre, trabalhamos dessa forma. No segundo bimestre, além do que foi trabalhado no primeiro bimestre, nós incluímos a utilização do Classroom. Conseguimos, graças à internet patrocinada, né? Se não fosse assim, não conseguiríamos utilizar devido à realidade dos nossos alunos. Eles ainda encontram dificuldades, né, de acesso e manuseio ao Classroom, mas estamos evoluindo, espero melhorar agora no segundo semestre. Os professores acharam necessário e valioso a utilização do Classroom para conseguir manter esse contato com os alunos. Nem todos os professores fazem parte dos grupos do WhatsApp, então através do Classroom eles vão conseguir manter esse contato com os alunos. Para o segundo semestre, a gente vai utilizar todos os meios que já utilizamos no primeiro semestre. Vamos fazer uma reunião para alinhar, né, as ações para esse próximo semestre e, se possível, se já tivermos com a internet patrocinada para o Teams, vamos decidir em equipe se poderemos utilizar o Teams para plantão de dúvidas, aulas virtuais, para conseguirmos atingir ainda mais os nossos alunos, estarmos mais próximos deles e, de repente, conseguirmos um resultado melhor. Sobre avaliação, utilizamos tudo que temos, né? Procuramos considerar muito o engajamento dos alunos, os alunos que enviam as atividades, a qualidade dessas atividades, os alunos que procuram os professores, a coordenação para esclarecimento de dúvidas, né? Então a gente procura considerar tudo, né, nesse momento tão difícil. E procuramos trabalhar assim também no segundo semestre e, se possível, melhorar o nosso trabalho e as devolutivas dos alunos. Agradeço o convite do PCNP Padrinho Kelsen e deixo o meu até logo para todos vocês, todos os colegas, e espero que essa situação se normalize o mais rápido possível. Obrigada, até amanhã. Bom, meu nome é Maurício, sou professor coordenador da escola Odilon, em Cabreúva. Vim hoje falar um pouquinho das ações realizadas aqui pelos nossos professores e alunos. Minha fala ela vai se dividir em 3 momentos. Serão 5 minutinhos, mas eu espero trocar boas figurinhas aí com vocês, professores e PCs. O primeiro momento da minha fala é sobre os processos avaliativos. E nele eu tento expor um pouquinho de quais são os nossos instrumentos de avaliação. Nós trabalhamos com roteiro de estudos, geralmente são 3 no bimestre, a nota de participação do aluno na app, um formulário de avaliação, um formulário de recuperação, mais o engajamento dos alunos no centro de mídia e no Teams. Entre os roteiros e as aulas que os professores propõem no Teams, há sempre a ideia de propor um projeto, uma atividade para esses alunos, um experimento, para que a gente possa diversificar
ainda mais esse processo avaliativo. Projeto como o da professora Raquel Defende e da professora Luciana Cândido, que criaram esse mural virtual com os alunos, onde eles puderam exteriorizar um pouquinho o que estavam sentindo, como que está sendo esse momento de distanciamento social para eles. Fora esse projeto, nós tivemos o projeto Era Uma Vez, temos o projeto Diário de Bordo e alguns momentos de bate-papo pelo Teams, para que os alunos possam falar, se posicionar, fazer as suas perguntas, né? Por mais que eles mandem mensagem, é sempre bom eles ouvirem a nossa voz, nós ouvirmos a voz deles, para manter esse vínculo que a escola sempre lutou para ter com os alunos, certo? Mas para chegar nesses instrumentos, nesse processo, foram necessários inúmeros alinhamentos. Ouvir professor, ouvir os alunos, sugestões dadas pelos professores, sempre acompanhando o grupo de boas práticas dos PCs, com ideias novas. O pessoal sempre posta umas coisas muito bacanas, isso é importantíssimo. Sempre ouvindo também os conselhos do nosso padrinho, PCNP Aliocha, com ótimas ideias. E depois de várias reuniões, ATPCs e tudo mais, conseguimos chegar no formato que nós estamos trabalhando hoje. Que é o quê? Nós criamos uma pasta lá no Drive de roteiros de estudo dessas atividades de distância, onde cada série tem a sua pasta. Dentro dessa pasta, os alunos vão encontrar os roteiros vigentes para aquele período. Então, cada aluno, cada sala tem o seu roteiro, certo? E esses roteiros de estudo, ele é composto por um mesmo layout para todos os professores e todas as séries, para evitar que informação falte, para evitar que o aluno se perca ao ler ou que haja algum problema, tá certo? Então, todos os professores trabalham com o mesmo modelo de roteiro, com nome, dado, telefone, e-mail, título da unidade temática, as habilidades e a exposição da mesma. E ao final deste roteiro de estudo, o aluno vai encontrar o quê? As referências, uma avaliaçãozinha desse roteiro, né, que seria as questões, um formulário, e um quadro para saber mais, onde o professor indica site, onde o professor indica videoaulas, para ele continuar estudando. Nesse link com o formulário, os alunos eles vão colocar os dados deles e eles vão para as questões dos professores, questões de múltipla escolha, escala linear, dissertativas, de uma maneira bem diversificada também, para a gente estar acompanhando esse processo de avaliação do aluno, ok? Mas como eu disse, para chegarmos nesse momento, para conseguirmos chegarmos nesse ponto, foi necessário muita conversa, muito alinhamento, muito aconselhamento, tanto do núcleo quanto dos nossos professores, para que a gente pudesse estar sempre buscando o melhor caminho. E ainda estamos, porque vamos continuar mais um tempo nesse formato, né, de ensino remoto. Então precisamos sempre estar ouvindo novas práticas, abertos a utilizar novas ferramentas, e não teria como eu vim falar desse percurso, refletir, sem lembrar cada um dos nossos professores, que toparam, que colocaram a mão na massa mesmo, para roteiro, para projeto, para aula no Teams. Acredito como está em todas as escolas, nós educadores estamos aí reinventando o caminho para a educação, né? Com os recursos e a ajuda que temos, estamos nessa luta todos juntos. Então eu não poderia vir aqui e não lembrar o quão grandioso está sendo o papel de cada professor aí da nossa escola, da nossa diretoria, do nosso estado, neste momento. Sem eles, sem o engajamento do professor, não haveria como colocar nada em prática. Nós podemos falar de metodologias ativas, podemos falar de ferramentas, instrumentos, mas o principal é o protagonismo do professor e o protagonismo
do aluno. Sem essas duas coisas, ficamos apenas na teoria. Então, aqui nós estamos conseguindo colher bons frutos graças ao protagonismo do nosso corpo docente e dos nossos educandos, ok? Minha fala era isso, eu espero que tenha sido de bom proveito para todos vocês. Tenham um ótimo dia de ATPC. Até mais. Que tal agora, professor, conferirmos as respostas do nosso quiz? A avaliação é um processo muito importante no meio educacional, responsável por analisar o progresso do aprendizado. Resposta B. Dentro do campo educativo, a avaliação pode assumir diversas funções que, segundo Bloom, são analítica, controladora e classificatória. Alternativa C. Diagnóstica, formativa e somativa referem-se a tipos ou funções de avaliação. Resposta A. Objetiva, dissertativa, autoavaliação e observação são exemplos de métodos de avaliação. Alternativa E. Pensando-se nas funções de avaliação, quais os momentos em que se dão as avaliações diagnóstica, formativa e somativa? No início de cada plano, a diagnóstica. Durante o processo de aprendizagem, a formativa, e a somativa ao final de cada etapa, conteúdo, bimestre ou curso. Portanto, alternativa A. E aí, professor? Qual foi sua pontuação? 5? 3? 1? Não importa. O importante é que juntos pudemos conhecer um pouco mais sobre avaliação e podemos melhorar a nossa prática pedagógica, o aprendizado de nossos alunos e, quiçá, a educação do nosso país. Que tal? Vamos juntos? A seguir, professor, deixamos o link do formulário com uma proposta de oficina, uma proposta de reflexão da equipe escolar em torno do que conversamos hoje. Bem, chegamos então ao final desta formação. Esperamos que as reflexões aí na escola sejam muito produtivas. Mas antes, lembramos que é necessário preencher o link para registro de presença e estacionamento de dúvidas. Um grande abraço a todos, fiquem bem. A Diretoria de Ensino Região de Itu agradece a participação de todos.